A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de sexta-feira. Que alegria, meus irmãos, chegar na sua casa, chegar no seu lar, que honra poder chegar até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Eu não sei se você está em casa agora, se você está no trabalho. A sexta-feira, minha gente, é sempre mais agitada aqui em Fazenda Nova, né? Mas aonde você estiver, aonde você se encontrar, Papai do Céu derrame chuvas de bênção sem medida sobre a sua vida, tá bom? Você sabe que momento é esse agora, querido? É o nosso momento com Deus, é o nosso momento da gente ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos sagrados. É o nosso momento, querido, de nós fortalecermos a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Então não saia daí não, valorize esse momento com Deus, porque é momento como esse que mantém você de pé, lhe dá sabedoria, lhe dá discernimento, livra sua casa, sua família de todo mal, toda perturbação. Olha o mundo que a gente vive, né, pessoal? Tem tanta coisa acontecendo hoje em dia, né? É tanta coisa, irmão, que a gente não sabe o que está por trás e o ser humano ele fica confuso, fica atrapalhado. A nossa alma se sente cansada, sobrecarregada com tanta coisa, né? Mas toda vez que a gente para ouvir a palavra de Deus, nós encontramos paz, força, coragem. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo uma vez falou naquela tentação lá no deserto, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, talvez você está aí agora com fome, almoçando, alimentando o seu bucho. Imagina, querido, como é que está a sua alma. Imagina aí como a sua alma está sedenta de ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então fica aí mesmo para ouvir Jesus falar ao seu coração. Seja você evangélico ou católico, esteja você aqui mesmo em Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então nos sítios, no distrito aqui próximo, ou então talvez você está tão distante, não importa, não interessa. O que importa é que nesse comecinho de tarde esse programa está chegando até você, porque o Senhor Jesus Cristo quer falar ao seu coração. É um programa rápido, curto, objetivo. No instante termina, eu garanto que quando você estiver gostando, concordando de tudo, eu já vou estar me despedindo de vocês, porque é rápido e é objetivo essa programação, tá certo? Pega aí ligeiro, pessoal, uma garrafinha d'água na geladeira, bota aí pertinho do seu rádio. Já já nós vamos tomar da água consagrada e o nosso Deus, Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também. E principalmente aumente mais o seu rádio, porque assim você não vai perder nada do que for falado. Então se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, ó, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 31, onde a palavra de Deus diz assim. Evangelho de Lucas, capítulo 22, lá no versículo 31, a palavra de Deus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui acerca de batalha espiritual. E eu já vou logo lhe dando uma dica. Veja, nenhum ser humano é feliz na caminhada da vida, querido, se ele ignora o mundo espiritual. Se você é aquela pessoa que tem, irmãos, aquela visão bitusa, aquela visão pequena, aquela visão de achar que a vida é só aqui, é só o que a gente tá vendo, que não tem mais nada mais, que o humanista, que nem diz o Tado, né? Assim, né? A sua vida vai ser triste, vai ser uma vida vazia, vai ser uma vida dominada pelas trevas. Porque o mundo, querido, é muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. A palavra de Deus fala muita coisa espiritual pesada. E tem muita gente que não acredita. Por exemplo, tem muitas pessoas que na sexta-feira ficam muito ansiosa no bom sentido, né?
aguardando o programa Momento de Fé começar para que elas venham ouvir o que é que o pastor Marco vai falar acerca de batalha espiritual. Tem outros que escutam o programa de rádio todo dia, quando chega a sexta-feira não escuta. Por quê? Porque não acredita. Tem muitas pessoas que não acreditam. Veja, se você crê na Bíblia, você tem que acreditar, querido, na Bíblia por completa. Você não pode acreditar no Salmo 23, Salmo 91 e nas partes da Bíblia que falam em batalha espiritual, você achar que aquilo ali não é para você, que aquilo ali não é verdade, que não é daquele jeito. Não. Se você ignora o mundo espiritual, vai acontecer muita coisa na sua vida que você vai achar que é normal e na verdade não é. As consequências é muito grave, muito séria na vida daquela pessoa que ignora o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, querido. Tudo que acontece no mundo físico tem origem no mundo espiritual. Essa passagem em específico, ela é muito forte e tem muito a ver com a gente, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo alertou Pedro: Pedro, Satanás está querendo te derrubar, Pedro. Satanás, Pedro, ele está querendo acabar com você, ele está querendo destruir você, ele quer te peneirar, ele quer acabar com sua vida. Mas eu, Pedro, estou intercedendo por você, tá? Eu intercedi por você para que isso não acontecesse e tal, tua fé não desfaleça e tal. Quando Jesus falou aquilo, Pedro não acreditou, irmão. Pedro foi orgulhoso, Pedro foi prepotente. Ah, mestre, não, eu não, que é isso, gente, que conversa é essa e tal e tal. Assim como muitas pessoas hoje em dia também é. Jesus prepara você para ouvir uma pregação sobre batalha espiritual igual a essa, porque talvez tem gente aqui fazendo trabalho de catimbó contra você e tu fica com esse negócio que não acredita, não acredita, não acredita. Eu já fui orar, querido, na casa e sobre muitas pessoas também que foram vítimas de Xangô, viu? Foram vítimas de catimbó e quando pensou que não, tá ali, irmão, aquela doença feia que não tem cura, aquelas perturbações dentro de casa que a pessoa não sabe o que é e a pessoa insiste em dizer que não acredita. É esses que o demônio gosta. Porque o demônio destrói a vida deles e eles não lembram de Deus porque eles acham que aquilo ali é normal. Eles não procuram ajuda porque eles acham que aquilo ali é normal. É a mesma coisa de você dizer: não, eu tô bem, tô sentindo nada não. Mas talvez tá mancando, a coluna tá doendo, o olho tá já cegando, não é assim? O problema de saúde tá atorando a pessoa, comendo a pessoa, destruindo a pessoa por dentro. Mas a pessoa fica: não, peraí, eu vou dizer que eu tô bem, Você dizer que tá bem, meu querido, não faz você ficar bem, não. Você dizer que tá bem não vai fazer, meu irmão, minha irmã, essa dor desaparecer, a doença sumir. Tem coisa na vida da gente que a gente tem que enfrentar, irmão. O ser humano, ele não deve ser pessimista e nem otimista, ele tem que ser realista. É a realidade do momento. Nem pessimista, porque senão tu vai só ver desgraça nas coisas, o pessimismo, nem também otimismo, porque senão, minha gente, você vai viver uma utopia, um mundo encantado na sua cabeça que não existe. Você tem que ser realista. Não, peraí, eu não tô bem não, por causa disso. Não, eu tô bem, pronto, eu tô bem, glória a Deus. E se eu não estiver bem, eu tenho que me agarrar com Jesus, eu tenho que orar, tenho que pedir misericórdia, realmente eu percebo. Eu sei que tem gente aqui nessa rua que tem raiva de mim, tem gente que já tentaram infernizar a minha vida, tem pessoa aqui nessa rua que realmente tem parto com bicho, gente que gosta de bater tambor, gente que gosta de catimbó, de feitiço, de voodoo. Tem uns familiares que gostam dessas coisas. Homem, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja, eu vou pegar firme com Deus, vou lutar para que Deus venha me guardar dessas coisas ruins, me proteger. Era o que Pedro deveria fazer. Pedro deveria, pessoal, no mínimo, acreditar no que o Senhor Jesus Cristo estava falando para ele. Mas ele não acreditou. Ele duvidou daquilo ali. Ah, mestre, não, mestre, eu não. Peraí, logo eu, mestre. Hoje, assim como tem muita gente hoje em dia que também é do mesmo jeito. Se a pessoa chegar e dizer: olha, fulano, você está enfrentando, fulano, uma batalha espiritual na tua vida e o demônio está querendo te matar. Ô, pastor, acredito nisso não, pastor. Gente, demônio é o povo da terra, pastor. O demônio não existe não. O demônio não existe não. Mas na verdade ele existe, pessoal. Ele existe. Ele existe. O Senhor Jesus Cristo revelou ele. Inclusive, deixa eu dar uma informação interessante. Antigamente, no Antigo Testamento, a Bíblia fala muito pouco acerca de batalha espiritual. No Antigo Testamento, pessoal, a gente vê ali aquela passagem no livro de Jó, né? Falando que Satanás, ele tirou a família de Jó, roubou os bens de Jó, tentou Jó, jogou doença em Jó e tantas coisas mais. Só que fora isso, é muito difícil, querido, no Antigo Testamento, você vê uma palavra assim acerca de batalha espiritual. Tem outra também no livro de Zacarias. Tem uma que fala que Satanás tentou o rei Davi para que ele levantasse o censo do povo. Mas assim, é muito pouco, é muito isolado.
Porque antigamente as pessoas, principalmente os judeus, eles acreditavam que tudo que acontecia na vida, tanto o bem como o mal, era Deus que causava. Não existia o demônio, o diabo, que nem a gente crê hoje, né? Assim, eles achavam que não existia. Tanto é que Jó, ele vai sofrer amargamente, e ao longo de todo o livro dele, as falas de Jó, minha gente, é jogando a culpa em Deus. Jó vai dizer, é Deus que matou meus filhos, foi Deus que tirou minha paz, foi Deus que jogou doença. Ele não entendeu, pessoal, quem é que estava fazendo aquilo ali. Até que Deus o convenceu de ignorância. Jó, tu não sabe de nada, Jó. Tu não sabe de nada, rapaz. Tu tá passando por coisa que você não entende. Quando ele vem entender que aquilo ali não era Deus, irmão, a vida dele mudou. E aí no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo veio, o Senhor Jesus Cristo, pessoal, se entregou por nós na cruz, né, assim? O caminho foi aberto, o caminho até Deus, a porta está aberta, apesar da porta ser estreita, do caminho ser apertado, mas está tudo aberto, basta nós crer, basta nós buscar, basta nós acreditar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele também revelou para a humanidade quem é o inimigo das nossas almas, minha gente. O Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele, ele foi batizado no Rio Jordão e logo em seguida foi levado para onde? Para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Como é que o diabo não existe? Se Jesus foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. E aquelas pessoas, minha gente, que estavam possessas de espírito maligno, que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus Cristo expulsou o demônio daquelas pessoas. Se não existe o demônio, Jesus expulsou o que daquele povo? Pelo amor de Deus, homem. Os endemoniados, né, assim? O endemoniado gadareno, aquele pai que tinha um filho endemoniado, que eu já preguei aqui tantas e tantas vezes com você já, pessoal, que o demônio se apossava do menino, queria jogar ele no fogo, nas pedras, na água, querendo matar aquele menino. Jesus foi lá e mandou o demônio embora. A mulher do fluxo de sangue, que estava doente há 12 anos, ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada, e no final Jesus disse, mulher, você está livre desse mal, mulher. Ou seja, isso aí é um mal. Isso não é coisa normal não, isso é mal, isso é coisa espiritual, isso é coisa ruim. Mas agora você está livre. Mas se o mal não existe, o que foi que Jesus libertou daquela mulher? Então, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele existe. E outra coisa, ó, ei, eu não quero deixar você com medo não, mas o diabo não está longe de nós não. Você pensa que o demônio está longe? Está nada, ele está tão pertinho, meu querido. Ele está tão pertinho. Esse mesmo Pedro aqui, ó, esse mesmo Pedro que não acreditou quando Jesus falou aquilo, depois de muito tempo, quando Jesus foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu e tal, depois de alguns anos, o apóstolo Pedro, ele escreveu, minha gente, a Epístola de Pedro, que é um livro da Bíblia, tá lá no finalzinho, perto de Apocalipse, perto de João, lá no finalzinho da Bíblia. E lá no capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o nosso adversário, anda em nosso derredor que nem um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Ou seja, esse Pedro aqui, ó, que foi alertado pelo Senhor Jesus Cristo e não acreditou, minha gente, era um Pedro carnal. Aquele Pedro lá, ó, do livro de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, depois de muitos anos, era um Pedro cheio do Espírito Santo. Um Pedro que entendia, querido, acerca de batalha espiritual. Um Pedro que alertou as pessoas, os seus ouvintes, e até nós mesmo hoje em dia, né, pessoal? Acerca da batalha espiritual que todo dia está à nossa volta, todo dia. Se você parar para observar, agora mesmo, nesse comecinho de tarde, ó, começa a observar essa tarde de hoje para você ver. Se não tem coisa que a pessoa diz, não, isso é coisa do demônio, tem como não? Não acredito não, isso é coisa do demônio, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a falar essa frase, homem. Começa a dizer que está repreendido. Ah, eu estou fazendo um negócio no meu serviço hoje. Eita, meu Deus, já tentei, todo jeito deu errado, homem. Tá doido, todo jeito que eu tento fazer dá errado. Eu tento fazer aqui dá errado, daquele jeito dá errado. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Tento falar isso para você ver se não vai se desenrolar aquilo ali. Rapidamente vai se desenrolar. Porque a maioria das coisas na nossa vida, querido, que a gente não entende, tem origem no mundo espiritual, sabia? É uma briga dentro de casa, é uma contenda com seus filhos, é um problema no seu trabalho, alguém comprou a você, não quer pagar, fica te enrolando, te enganando. Diga assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa me pague, que esse vizinho que não deixa eu dormir de noite, é uma perturbação danada, está repreendido, que venha desaparecer esse mal, esse demônio da vida desse homem, dessa mulher, e que eu possa ter paz, que eu possa viver em paz, que eu possa ter sossego, ter tranquilidade. Imagina aquelas coisas que às vezes você vê dentro de casa, aqueles vultos, né, assim, aquelas panelas que caem, aquelas portas que batem, tudo fechado, meu Deus, e é aquele vento diferente dentro de casa de uma hora para outra. Isso é espiritual, minha gente, isso é espiritual, querido. Aquelas doenças que você vai fazer exame e o médico, não tem nada não, porra, aqui tá normal.
Seu exame deu bom todo, viu? Bom todo, você não tem nada. Se todo doente tivesse que nem você não ia ter doente no mundo não, porque você tá bem de saúde. E a pessoa se acabando, sentindo dor, é aquelas furadas nas costas, né, pessoal? Parece até, meus irmãos, que tá pisando em brasa. É aquela coisa ruim debaixo dos pés. Olha, só Deus na causa, só Deus. Se você não acredita em batalha espiritual, eu tenho pena de você, sabia, meu querido? Faz pena, minha gente, a vida de uma pessoa que não crê na batalha espiritual. Aquela pessoa que acredita que tudo é normal, é assim mesmo, ou então tudo é Deus, é de jeito mesmo. Porque se você aceita, você não vai lutar, irmão. Você não vai lutar, e se não luta, você não vence. Se você não vence o demônio, ele vai te vencer, querido. Ele vai vencer você, se você não quiser vencer ele. Se você não quiser lutar contra ele, se você não levantar sua cabeça, se você não se posicionar. E a palavra de Deus, ela nos convida a lutar. A palavra de Deus não convida nós, minha gente, a ficar na mermice, ficar de cara pra cima dentro de casa, olhando pro tempo. É normal, é o jeito, é assim, é do jeito. Não, não. Você tem que lutar, mulher. Meu irmão, você tem que lutar. Você tem que enfrentar esse mal, essa coisa ruim. Como é que eu enfrento, pastor? É indo atrás, pastor, de rezador, atrás de catimbozeiro? Não. Isso, na verdade, você está indo atrás das coisas do demônio. Você tem que lutar indo para a igreja, clamando o Senhor Jesus Cristo, principalmente aquelas igrejas que fazem, pessoal, trabalho de libertação. Aquelas igrejas que oram para Jesus libertar. Por exemplo, a sexta-feira é um dia na nossa igreja muito, mas muito importante. A sexta-feira, pessoal, eu faço um jejum, levanto na madrugada, eu passo o dia ali em oração, pedindo a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque realmente é um dia de batalha espiritual pesado. Eu até aviso para os irmãos na igreja que o dia mais difícil da gente vir na igreja é a sexta-feira. Pode observar, irmão. É o dia mais difícil, que mais aparece coisa, mais acontece negócio para a pessoa não ir. Em todas as igrejas, em todas elas. A igreja que tiver culto, veja se na sexta-feira vai muita gente. É sempre uma luta, é sempre uma batalha para o povo ir, porque a sexta-feira é o dia, minha gente, que o diabo escolheu, irmão, para matar, roubar, destruir, infernizar a vida do ser humano, destruir as pessoas. O demônio, ele não quer imitar Deus, né? Do mesmo jeito que Deus escolheu um dia, o demônio também escolheu um dia, querido. Então, assim, o inimigo das nossas almas, ele é real. Ele tem destruído a nossa sociedade, ele tem acabado com o ser humano. E o pior, minha gente, o pior é que tem muita gente hoje em dia que é que nem Pedro, irmão, não acredita. Não acredita. Deixa eu terminar de ler essa palavra aqui, ó, pra gente fazer a oração. Vê, eu li a primeira parte, né? Deixa eu ler tudo logo, escuta aí. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galho cante. Aí tem outra passagem, meus irmãos, não me lembro se é em Mateus, é em João, não me lembro, é em Marcos, não me lembro agora, outra passagem que fala também do mesmo assunto, que Pedro vai responder: mestre, nem que seja necessário, mestre, eu morrer em teu lugar e eu vou te negar. Você sabe o que foi que aconteceu, não foi? Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo estava falando para Pedro ali, ó, não era, pessoal, para botar medo nele, não, era a verdade. Do mesmo jeito é hoje em dia. A palavra de Deus que você está ouvindo agora não é, querido, para você ficar com medo, não. Ficar assustado, não querer dormir de noite, ficar assombrado, não. Não é para você ficar com medo, não. É para você ter coragem. É para você se levantar, para você acordar. É para você se posicionar. Homem, sabe de uma coisa? Essa palavra que eu ouvi é verdadeira. Eu acredito em tudo que foi falado. Eu acredito. Eu tenho certeza que no mundo tem de tudo. O mundo tem um que é bom, tem um que é ruim. Tem muita gente mal, realmente. Tem muita coisa que é igual esse pastor disse, não é normal mesmo, não. Não é normal mesmo não, mas eu vou lutar, eu vou me apegar com Jesus Cristo, eu vou clamar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer a minha parte diante do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou vencer. Eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa prova, eu vou vencer esse problema, essa dificuldade, tudo que eu tenho passado, vivido, enfrentado, eu tenho certeza absoluta que eu vou vencer. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça hoje, sexta-feira, não é amanhã, não é depois da manhã, não é para a semana, é hoje, sexta-feira, querido. Você deve se posicionar, acreditar nessa mensagem de fé, guardar ela no seu coração, acreditar que é tudo verdade mesmo. Deus é poderoso para mudar nossas vidas, tá certo? E eu vou orar por você agora. Você pode orar junto comigo aí? Você acredita que de fato e de verdade, meus irmãos, essa palavra é verdadeira mesmo? Você já colocou a garrafinha d'água, o copo com água sobre o seu rádio? Então tá certo, ore junto comigo aí então.
É momento de falar com Deus. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa linda mensagem, ó Deus, que foi lida, pregada, foi explicada. Muitíssimo obrigado por tudo. Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza, sem medo de errar, Senhor, que tem uma pessoa nesse exato momento, meu Pai, do outro lado desse rádio, que precisava demais da conta de ouvir essas mensagens, porque, mais uma vez, o Senhor está alertando ela, o Senhor está alertando ele, assim como o Senhor fez, meu Jesus Cristo, na vida de Pedro, Senhor, e Pedro não acreditou. Talvez tenha alguém agora, Senhor, do outro lado desse raio, que está sendo provado, está sendo tentado. O demônio tem matado, Senhor, essa pessoa na unha, meu Pai, tirado a paz, tirado o sossego, a tranquilidade, mas toda vez que o Senhor permite essa pessoa escutar, meu Deus, uma palavra como essa, Senhor, essa pessoa, meu Pai, fica duvidando, dizendo que não é desse jeito, que é de outro jeito, que é de outra maneira, que não é bem assim, que a pessoa pensa diferente. Meu Pai, eu oro pela vida dela e oro pela vida dele. Meu Jesus, abre os olhos espirituais dessa pessoa então, meu Pai, que essa pessoa possa ver, Senhor, com seus próprios olhos, o que é que está por trás, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que essa pessoa tem passado, vivido, tem enfrentado, seja doença, seja problema dentro de casa, problema na família, problemas, meu Pai, no seu relacionamento, problema consigo mesma, com os outros também, de briga, de contenda, de amarração, de miséria. Senhor Jesus Cristo, faz essa mulher, faz esse homem enxergar, Senhor, o que é que está por trás de tudo isso, meu Pai. Eu oro, Senhor, pela nossa cidade, eu oro pelo nosso povo, pela nossa gente, Pai, ainda que eu não tenha poder, meu Jesus Cristo, de convencer ninguém a nada, Senhor, mas eu te peço, toca no coração dessa pessoa, Deus, livra-nos de todo o mal, Senhor. Nos guarda, meu Jesus Cristo, de toda armadilha de Satanás. Nos guarda, Senhor, de todo o laço do passarinheiro, meu Pai, toda peste perniciosa, meu Deus. Faça cair por terra, meu Jesus Cristo, toda força espiritual do mal, Senhor, contra as nossas vidas, contra as nossas casas, família, saúde, corpo. Tudo que o Senhor tem dado para nós, meu Pai, nós consagramos ao Senhor, que o mal não venha tirar nada de nós, Senhor, que o mal não venha tocar em nada, meu Deus, que nos pertence, mas que a Tua poderosa mão, Senhor, possa nos guardar, possa nos livrar e possa nos abençoar, Pai. Nos dá uma tarde de sexta-feira abençoada, meu Deus. Nos dá, Senhor, um final de semana tranquilo, sossegado, abençoado. Livra a nossa casa, livra a nossa família de acidente, meu Pai. Livra de tragédia, livra, Senhor, das armadilhas de Satanás. Abençoa nossas vidas. Consagra também, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água, que receba um milagre, receba cura, receba vida, que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa aí um pouquinho para seus familiares, viu? E principalmente, guarde essa palavra no seu coração. Como eu falei aqui agora, pessoal, na oração, eu não tenho um poder de convencer você não, viu? Não é isso que eu quero, convencer você do que eu estou pregando, fazer você acreditar, não. Você pode fazer que nem Pedro, duvidar. Mas será que vale a pena duvidar? Pedro duvidou, negou Jesus 3 vezes e depois ficou amargurado pelo resto da vida, irmão, por causa daquilo ali que aconteceu. Foi muito forte o que aconteceu na vida de Pedro, tudo isso porque ele não acreditou. Enquanto você ficar pensando que seus problemas é normal, você vai vender suas coisas, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai ficar devendo a Deus e o mundo, pedindo esmola ao povo, fazendo rifa para curar a doença que é espiritual. Você vai jogar o seu dinheiro pelo ralo, meu irmão, não vai resolver nada. Você vai tentar resolver uma crise no casamento que é espiritual. Você vai tentar agradar, você vai tentar fazer de tudo para aquela pessoa e no final você vai continuar perdendo aquela pessoa do mesmo jeito, porque é uma luta espiritual que você acha que é humana. Como é que a gente vai lutar, querido, com a força do braço, aquilo que é espiritual, como é que pode? A gente precisa de ajuda e a ajuda é Jesus Cristo, não é verdade? Inclusive eu gostaria de lembrar a vocês também que hoje é sexta-feira. Hoje tem culto na Igreja Nacional Santuário de Deus, ali da cidade do Brejo. Aí você diz assim, pastor, mas daqui pro Brejo, pastor, meu Deus, daqui pro Brejo é longe, minha gente. Não bota desculpa não, meu querido. Qualquer desculpa que você colocar para não ir para a igreja hoje, o demônio está por trás dessa desculpa, porque ele não quer que você vá.
Toda sexta-feira esse culto da libertação total que a gente realiza é tão forte, minha gente, é tão poderoso o que acontece naquele lugar, sabia? Tem pessoas que vão até mesmo de outras igrejas, de outro ministério, pessoas que não têm religião, mas vão também. A gente ora forte para Deus quebrar todo o mal, toda a perturbação. Tem um determinado momento do culto também que a gente estende as mãos em direção às nossas casas, pedindo para que Deus venha guardar nosso lar, nossos familiares. Eu tenho certeza que se você for, vai ser uma experiência incrível que você vai ter, tá bom? É lá na cidade do Brejo, aqui em Fazenda Nova, pessoal, a gente não tem igreja ainda não, tá? Mas lá na cidade do Brejo tem, Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. Tudo que você ouviu aí tocou no seu coração? Você quer vir para a igreja hoje? Você quer mais informação sobre a igreja, o endereço? Anota aí meu telefone então, pega aí ligeiro uma caneta e um papel e anota aí 98250 2473. 98250 2473. 8250 2473, tá bom? Você anota aí, manda um zap, vamos conversar. Eu vou mandar pra você, querido, a localização da igreja direitinho. Você não vai se perder não, tá certo? Eu fico por aqui, amanhã é sábado, não tem programa, domingo também não. Mas segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui de novo, firme e forte. Se cuide, se previna. Um bom final de semana a todos, viu? Até hoje à noite no culto e aqui na Nova FM até segunda-feira nesse mesmo horário. Se Deus quiser. Tchau. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor
minha paz. Chamar teus presentes sem testar. É o melhor.